Olá, seja bem-vindo a este canal Teologia e Graça na Veia. Eu sou o pastor Edinho, o seu amigo. Cuidado para não perder o foco. Eita! Antes de compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração, trazendo luz ao teu entendimento, compartilhe esse canal com alguém, esta mensagem, envie este vídeo para alguém, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve nele aí para você receber novas mensagens, novos vídeos que Deus estará nos dando, e eu quero compartilhar com você mensagens extraordinárias da parte do coração de Deus. Olha só, cuidado para não perder o foco. Eu quero ministrar uma palavra para o teu coração, trazer entendimento em pouco tempo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim, olha só. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, o missionário dos gentios, o homem que escreveu 13 epístolas, né? O homem que orientou obreiros, formação de obreiros, criou igrejas, né? Um desbravador da igreja primitiva. Ele fala com propriedade, mas pelo jeito que Paulo escreve, dá a entender que existia um certo conforto. Existia, assim, conforto da alma, convicção, foco e propósito, né? Apesar de Paulo, quando escreveu aos Filipenses, Paulo estava em prisão, mas observa que a adversidade, você vê que tudo conspirou contra ele, mas essa palavra extraordinária, numa situação de prisão, ele disse assim, esqueçam-me das coisas que ficaram para trás. Por quê? Em primeiro lugar, o que ficou para trás já foi feito, já foi falado, já foi executado, é página virada, irmão. Então passou, é necessário ter foco, não se prender às coisas do passado, não se prender ao que passou, o que falou. É daqui para frente, é alvo, proposta, propósito, alvo, e a ser atingido, a ser alcançado. E ele fala da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele fala também do seu privilégio de ser chamado, de ser um representante também. Paulo está nos ensinando a ter foco, a ter propósito, apesar das adversidades que todos nós somos sujeitos a passar. Adversidades virão, sim, tudo pode conspirar contra você, mas Paulo está ensinando propósito, alvo, está focado para não se afundar na fé e na graça. Deus tem seus caminhos. Observe, tem muitas experiências dentro da Bíblia Sagrada e outros personagens que se afundaram porque perderam o foco, né? Perderam o propósito. Você lembra de Davi em 2 Samuel, capítulo 11, quando Davi tinha que estar na guerra, na frente da batalha, ou comandando uma guerra, afinal ele representava o seu povo, Israel. Israel estava em peleja, não é? Mas Davi, por desalento, por ter aquela relaxada, e todos nós passamos por isso. Tem hora que você quer dar uma relaxada, tem hora que você esquece do que é importante, do que é prioridade. Tem hora que você julga o que é mais importante para você e do que é prioridade a ser feita. Davi achou que aquilo que era mais importante para ele deveria ser feito e esqueceu do que é prioridade a ser feito. Afinal, você representa o povo e representa Deus para o povo, então a prioridade, as coisas de Deus, não pode deixar para depois, principalmente quando fala do episódio guerra, não é? Não é todo dia que acontece uma guerra. Então Davi tinha que estar na guerra, mas ele achou por bem mandar o comando, dar comando para eles ir para a guerra enquanto ele ficou no palácio. E é nesta hora que Davi, ele contempla, ele avista uma moça, uma mulher no seu terraço, chamada Betseba, e o esposo estava na peleja. E Davi teve toda aquela artimanha, né, de ir para camuflar o seu feito, foi ter relação com a mulher. Então você observa, Davi avistou, perdeu foco, perdeu o propósito, e isso trouxe prejuízos terríveis para a sua vida pessoal. Isso refletiu dentro da tua casa, refletiu na família dele, refletiu no convívio, refletiu no relacionamento dele, na relação que ele tinha com Deus Yahvé, com Deus Todo-Poderoso. Então é um perigo você estar no lugar errado, na hora errada, e esquecer o que é importante, e saber julgar o que é importante para você e o que é prioridade para você fazer. Isso é importante, guarde no teu coração isso. O que é importante para você ou o que é prioridade a ser feito.
é distante, é diferente um do outro. Então Davi estava no lugar errado, na hora errada, com o propósito errado. Perdeu o foco, isso teve problema. Qual era o foco? Guerra, vai para peleja. Depois você vai ter situações de descanso, de conforto. Aí você dá aquela relaxada, mas perdeu o foco e isso trouxe problemas terríveis para ele. Haja vista no Salmo 51, você vê a palavra de Davi que ele estava ruim, mas ruim mesmo, sentindo como se estivesse um morto vivo, né? A sensação de não sentir presença de Deus, que ele não tinha a alegria da salvação, que Deus tinha se afastado dele, a morte estava cercando ele. Então Davi escreve o Salmo 51, apelando pela presença de Deus, né? Perdeu o foco, então quem perde o foco pode passar por situações difíceis, né? Por isso que não podemos perder o foco. Pegar a palavra de Paulo, esquece as coisas que ficou para trás, olhe para o alvo, né? Prossiga olhando para o alvo. Olha que palavra maravilhosa. Então você observa, lembra de Pedro também, Mateus capítulo 14, quando eles avistam, Jesus ele anda sobre as águas e avistam, falam, é um fantasma, Jesus chega, acalma o ânimo deles, né? E Pedro sempre foi afoito, né? De dinâmico, né? De ir para resolver. Pedro fala com Jesus, se é o Senhor, me faz ir ter com o Senhor, não é? E Pedro ele sai da embarcação, né? E anda sobre as águas, mas ele deu alguns passos, né, sobre as águas, mas ele olhou o vento contrário, ele percebeu que o vento era contrário e foi se afundando, e Jesus dá aquela certa lição para ele, repreensão para ele, dizendo, homem de pouca fé, né, porque duvidaste, né? Então depois ele volta para a embarcação, mas Pedro andou sobre as águas, mas ele não progrediu, ele não avançou porque deixou de olhar o foco, o propósito e se afundou. Ele viu circunstâncias externas, ele viu o vento que era contrário, então ele perdeu o foco, não é? Mas Pedro aprendeu com a pessoa de Jesus. E olha só, tem hora que você está andando sobre as águas, tem hora que está dando tudo certo para o teu ministério, para o teu chamado, para a tua empresa, para as coisas, a família, tudo para você está dando certo. Tem hora que você está andando sobre as águas, tem hora que você está indo certo, no caminho certo, mas quando você olha as proporções externas, o exterior, você olha as coisas que são contrárias, você percebe que você vai afundando. Mas nesse texto, Jesus foi o mesmo que estendeu a mão e dizendo, homem de pouca fé. Deus estende a mão para você voltar a andar sobre as águas, para você andar a ter foco, a não perder o plano, a não perder o propósito. Olha para Cristo. Se você olhar para Jesus, se olhar para o Senhor, o plano e a promessa, você não vai se afundar. Continua caminhando, olhando para Jesus. Vamos aprender com Paulo, vamos aprender com Pedro, apesar de ter afundado, mas o ensinamento que Jesus deixa pela experiência de Pedro em Mateus capítulo 14. Você observa vários textos. Você lembra de Josafá em 2 Crônicas capítulo 20? Josafá está num comando, numa guerra, numa luta que estava armado contra ele. Veio 3 nações contra Josafá para pelejar contra Jerusalém. Josafá, ele ora a Deus, ele fala, Deus, eu não sei o que faço, eu não sei o que fazer. Mas ele disse para Deus assim, teu nome foi escolhido para ser glorificado, essa cidade foi escolhida para o teu nome ser glorificado. Ele diz assim, veio uma grande multidão contra nós, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, Deus. Os nossos olhos estão olhando para ti, Senhor. Olha só, então, olha que ensinamento para você neste vídeo, nesta mensagem. Quando você não sabe o que fazer, existem circunstâncias, você sabe o que está vindo, você sabe o que está vindo, mas o foco é Deus. Eu não sei o que eu faço, porém nossos olhos estão postos em ti. Estou olhando para Deus, estou olhando para ti, Senhor. Tu és a fonte, tu és o destino, é do Senhor, o Senhor o Senhor pode. Lembra do salmista no Salmo 121? Eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele viu o desafio, montes. O mesmo que viu o desafio, mas não perdeu o foco. Ele diz assim, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque o mesmo que pergunta parece que está em dúvida. Não, está com convicção, é foco, é alvo, propósito.
Ele viu o tamanho dos desafios. Ele leva os olhos para os montes. Montes é grande desafio, gente. Enormes desafios. Mas ele fala assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está dizendo assim, além desse grande desafio desses montes, há um Deus grande, superior a esses montes. Há um Deus maior do que você, desafio. Há um Deus maior do que você, montes. Há um Deus soberano, que é dele que vem o meu socorro. Que é dele que vem o socorro. Ele vem daquele que fez os céus e a terra. Não perca o propósito. Você que dirige igreja, você que coordena grupos e departamentos, você que supervisou um campo, você que se supervisou numa região, um campo, você que está iniciando o ministério, você que está chegando agora na liderança, você que é mulher de Deus, você que coordena departamento, você que cuida de mulheres, você que cuida de missões, do departamento de evangelização, você que visita pessoas, você que faz a obra, você que tem uma empresa, você que gerencia pessoas, você que tem um negócio, você que é empreendedor, servo do Altíssimo. A palavra de Deus é para você, é para todos. Não perca o alvo para você não se afundar. O alvo é Deus. O alvo é Cristo, o propósito é maior, de que todo desafio que estiver na sua frente, há um propósito maior e excelente, é Deus. Não perca o alvo, esquece as coisas que ficaram para trás, elas não podem voltar. Propósito, alvo, fita os teus olhos na graça, no trono, na cruz que está vazia. Deus é bom, prossiga, avance, não pare, não desista. Afinal, teologia é graça na veia. Compartilhe, se inscreve no meu canal. Novas mensagens eu vou enviar para você. Que Deus os abençoe.